que é que está em causa naquele livro? O livro chama-se, como tu disseste, Identidade e Família. Já vou falar um bocado melhor do livro, qual é o seu conteúdo, mas antes eu acho que vale a pena dar um contexto geral. Este problema da família não é um problema novo. Falar ou não falar de família não é uma questão recente. É uma discussão antiga, se quisermos, não é? E eu já tinha lido há muito tempo, fui ontem ver, outra vez ver o que é que lá dizia. Quando digo há muito tempo, é há 50 anos. É muito tempo. Há muito tempo. Que tinha lido um livro famoso do Engels, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Eu volto aqui, porque muitas vezes as pessoas têm ideia de que isto é tudo muito moderno e acontece agora. Não, estas coisas são antigas e correspondem a uma determinada visão da sociedade e, sobretudo, a uma determinada visão de dar cabo da sociedade, se chamemos assim. Ora bem, este livro, que não é a primeira vez, Engels, para quem não, enfim, menos conhecedor, Engels é o companheiro de Marx. O famoso Manifesto do Partido Comunista foi escrito pelos dois em 1948. Ainda antes, em 45, eles tinham... Tu desculpa lá, mas tendo em conta que estamos em 2024, as palavras vão ganhando outros significados. E se calhar, para alguns dos nossos ouvintes mais jovens, essa coisa do companheiro, convém que expliques que era mesmo só uma companhia intelectual. Sim, se quiser, ele era o financiador de Marx. Portanto, ele era rico. Marx não tinha forma de vida, digamos assim, escrevia livros, mas não tinham assim um sucesso muito, muito grande em termos de vendas e, portanto, ele, de alguma forma, suportava a vida de Marx. Mas, enfim, dito isto, eles, de facto, fizeram um percurso paralelo, não é? Portanto, eram amigos, portanto, eram dos dois alemães, mas viviam no Reino Unido. Portanto, e já antes, em 45, num outro livro chamado Ideologia Alemã, eles tinham abordado o tema da família. Depois saiu nos Estados Unidos um livro de um senhor chamado Lewis Morgan. O livro também está editado em português e também saiu mais ou menos na mesma altura em que saiu esta Origem da Família. Curiosamente, eu fui verificar, porque não tinha a certeza, porque a altura é que eu tinha lido este livro, eu lembro-me que eu tinha lido muito jovem, adolescente ainda. Ele é publicado pela primeira vez em Portugal em 1970. 70 é marcelismo, portanto, em 70 este livro é publicado e, que eu saiba, não foi retirado das livrarias, portanto, não foi proibido. O outro livro chama-se A Sociedade Primitiva e é um estudo basicamente sobre tribos americanas, não é? Índias, aquilo que nós chamamos de tribos índias, e os seus modos de vida. Portanto, muitas dessas tribos viviam num estado de, digamos, de desenvolvimento em que eram basicamente caçadoras-recoletoras, portanto, aquilo que era o estádio de desenvolvimento das populações europeias há 10, 12 mil anos. E, portanto, achava-se que, estudando meia dúzia de tribos, se podia ter uma ideia de como é que tinha sido o desenvolvimento da humanidade. E Engels pega nas notas que Marx tinha escrito à margem desse livro e publica esta Origem da Família, já depois da morte de Marx, em 1884. Basicamente, eu vou resumir isto muito resumidamente, isto é mais sofisticado, mas basicamente é assim. Antes era mais ou menos o paraíso, o bom selvagem, é uma coisa parecida também com as teorias do Rousseau, em que havia, portanto, homem e mulher, todos viviam juntos, promiscuidade, poligamia, muitas coisas assim, e depois chegou a propriedade. Com a propriedade veio o pecado original, veio, por um lado, a família patriarcal e veio o Estado. E pronto, e a partir daí, enfim, o capitalismo só surgiria muitos anos depois, não é? Já depois do feudalismo, mas o pecado original estava na propriedade, na família e no Estado. Repara, a utopia comunista apontava para o desaparecimento do Estado, para o desaparecimento da propriedade e, menos conhecido que isso, também para o desaparecimento da família. E há logo tentativas de o fazer quando há a primeira Revolução Comunista, que é a Revolução de 1917, na Rússia. Há logo um Código Civil em 1918 e há muito a tentação de que os filhos devem ser dados ao cuidado do Estado porque as famílias não são de confiar. Portanto, podem transmitir valores que não são os valores... E isto não acontece, curiosamente, não acontece só
com a Revolução Bolchevique. É evidente que isto depois há inclusivamente em Moscou e em São Petersburgo a construção de edifícios com cantinas e cozinhas comuns, filhos para um lado, pais para o outro, às vezes até marido e mulher em zonas separadas. Quer dizer, não foi apenas escrito, foi tentado. Chegou a haver construções. Há um livro do Orlando Fix chamado Sussurros, que é sobre a vida privada na União Soviética, que conta isso muito bem, é muito interessante. Bem, há experiências muito semelhantes, e até em alguns aspectos mais radicais, com o comunismo chinês, e particularmente a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, e não dando cabo da família, mas usando os jovens contra os pais também no nazismo. Aliás, aquele filme, acho como é que se chama, o Cabaret, tem uma cena incrível de um jovem nazi, uns jovens louros lindíssimos, a cantarem, não sei se vocês estão a recordar essa cena, que é uma cena muito impressionante, de como era essa mentalidade. Portanto, ora bem, isto para explicar que quando nós falamos de esta ideia de que o núcleo familiar não tem importância nenhuma, o núcleo familiar é uma coisa que no fundo pode ser reacionário, que pode ser uma coisa só para chalupas, tem a ver com esta ideia de trás, que vem de trás, que depois teve muitas ramificações, isto depois teve muitos desenvolvimentos, mas que no fundo tem sempre lá o mesmo. E o mesmo é, a culpa é do capitalismo, a culpa é da propriedade, a culpa é da ganância, a culpa é dessas coisas todas. E depois dão-lhe vários nomes, homofobia, patriarcado, o que se quiser. Depois há muitas declinações disto, nós já falámos aqui muitas vezes disso, designadamente, nas questões que vão desde a teoria das teorias de género, às teorias de raça, N aspectos. Ora, há pessoas que não pensam assim. Há pessoas que acham que estes valores tradicionais... Atenção, a família não foi sempre igual, no sentido da ideia de que a família foi sempre constituída por pai, mãe e 2, 3 filhos. Não foi sempre assim, no sentido em que houve, e até as tradições dos diferentes países tinham fórmulas que eram às vezes um pouco diferentes. Situações em que, por exemplo, a família alargada era muito comum, que é uma situação muito comum no sul da Europa. A família nuclear é mais comum no norte da Europa. Mas a ideia de que é uma ideia que de resto está consagrada na nossa Constituição, que é uma coisa que a maior parte das pessoas às vezes só se falam dos outros artigos. A nossa Constituição, no artigo 60, tem artigos sobre a família, mas eu vou até referir aqui um que não é especificamente sobre a família, é sobre os jovens e a educação e por aí adiante, e diz que é o artigo 68, o 67 só é mesmo a família. Os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação em relação aos filhos. Portanto, os pais e as mães têm uma ação insubstituível. Atenção, no Código Civil de 1917, repara, é uma altura em que há guerra civil, de 1918, quero dizer, na Rússia, em que há guerra civil, portanto há imensos órfãos. O Código Civil proíbe que o Estado entregue os órfãos para adoção, porque considera que quem dá também deles é o Estado, não são as famílias. Portanto, isto é ao contrário do que diz a nossa Constituição, não é diferente, é ao contrário, não é? Portanto, mas diz, o seu papel é insubstituível, nomeadamente quanto à sua educação. Portanto, um tema muito que se fala muito nos últimos tempos, até por causa de algumas cadeiras e de algum conteúdo de algumas disciplinas, com a garantia de realização profissional e vida cívica, por aí adiante. Bem, isto é o nosso quadro de referência. Portanto, é evidente que dentro deste quadro de referência há posições diferentes e nem todas as pessoas têm a mesma posição relativamente a alguns comportamentos. E desse ponto de vista é interessante verificar como as posições evoluem, mas não implicam, por vezes, saltos que são saltos que não visam a felicidade das pessoas ou mesmo a sua liberdade, mas impor uma desestruturação que depois tem outros objetivos finais, como eu aqui referi quando eu não fui por acaso recuperar o Engels, é que ele tem outro objetivo final. E às vezes nós esquecemos que se instrumentaliza aquilo que às vezes são sofrimentos pessoais que as pessoas têm com as suas próprias características que levam a isto. E nos últimos anos nós passamos de uma situação
em que, sem dúvida nenhuma, havia necessidade de, por exemplo, colocar ou recolocar a mulher num determinado lugar na sociedade que ela não tinha, e não tinha há muito tempo, e não tinha, atenção, em muitos aspectos, não por razões ideológicas, apesar de também haver razões ideológicas em algumas razões. Às vezes tinha por razões que tinham a ver com a própria evolução da sociedade, quer dizer, a dependência que o número de filhos que se tinham e a dependência que isso criava da mãe, que não era, quer dizer, o papel que os pais desempenham, há uma parte do papel das mães, até físico, que não pode ser desempenhado pelos pais. Portanto, e desse ponto de vista, as coisas não eram iguais e às vezes a sociedade acentuava até legalmente essa desigualdade. Isso tinha que ser corrigido, tem que ser corrigido e desse ponto de vista os movimentos feministas tinham toda a razão e ainda aqui esta semana falámos do que aconteceu em Portugal e do Código Civil de 67 que tinha que ser ultrapassado e dessas coisas todas, isso estava errado, não podia ser assim, de maneira nenhuma. Agora, outra coisa é passarmos daí para uma situação em que quase que deixamos de saber o que é uma mulher. Portanto, que é um bocadinho o ponto em que estamos. Achas que é assim que estamos nesta altura? Quase que estamos nesse ponto, não é? Portanto, quase que estamos nesse ponto. Nos últimos dias tem havido uma polémica na Escócia com a J.K. Rowling, não é? A autora do Harry Potter. Mais uma vez. Porquê? Porque entrou em vigor uma lei do ódio em que não se pode dizer nada sobre as transições de sexo e ela, que como se sabe, acha que as mulheres não são apenas objetos com útero, não é? Foi o primeiro tweet que ela fez sobre isso, foi a propósito dessa questão de definir as mulheres como objetos com útero, que era uma coisa que tinha das Nações Unidas, ao ver da Unesco, e que ela se revoltou. A partir daí ela tem uma guerra contra estes movimentos mais radicais de transgéneros. Portanto, o que é que ela fez? Entrou essa lei em vigor que persegue, portanto, criminaliza o chamado discurso de ódio e ela fez uma sequência de tweets sobre situações, todas elas na Escócia, em que pessoas que estavam presas disseram que eram transgêneras, foram colocadas, enfim, tinha que ser, não é a lei, portanto, as novas leis, colocadas aqui a transição é sempre de homem para mulher, vão para a secção feminina e depois violam as mulheres. E nos abrigos também para pessoas sem abrigo, nas zonas de acolhimento, também tem acontecido. São mulheres ainda mais vulneráveis e também têm acontecido casos de violação. E nos serviços de saúde tem havido despedimentos porque, efetivamente, quer dizer, uma mãe é uma mãe, não há qualquer volta a dar. A possibilidade de um homem parir é impossível. E, portanto, quando alguém, de facto, na sua linguagem, refere as mulheres, tem havido casos de despedimento porque, efetivamente, tem de se fazer de conta que os homens também parem a partir do momento em que se declaram mulheres. E isto entra no chamado discurso de ódio. O facto de se dizer que um homem não pare. Não é possível. Bem, e agora há muita expectativa de perceber porque a polícia e as autoridades, o Ministério Público da Escócia decidiu não perseguir a J.K. Rowling. Imagine-se. Mas agora vamos ver o que acontece com os seguintes, porque agora há pessoas a fazer o mesmo que ela, não é? Portanto, mas isso é apenas um exemplo de uma situação, há muitas outras situações e basicamente, vamos lá ver. Vamos agora ao livro, que é o tema da polémica. O livro chama-se Identidade e Família, como eu já referi, tem 22 depoimentos. A maior parte são depoimentos quase todos bastante curtos, 3, 4 páginas. Portanto, não são ensaios longos sobre todos estes problemas. Alguns deles são quase testemunhos pessoais da sua própria experiência. É o caso, por exemplo, do texto de Manuela Enes. Outros, é um texto que eu até, enfim, achei graça. Enfim, o livro não foi feito a pensar que ia sair ontem o que saiu aquela declaração do Papa Francisco, ou melhor, da Igreja do Vaticano, subscrita pelo Papa Francisco sobre a dignidade da pessoa humana. Mas o texto de Dom Manuel Clemente é praticamente só citações do Papa Francisco. Ele pega num livro do Papa Francisco e depois vai buscar esse livro, é um livro de catequeses, portanto, para quem não tem formação religiosa, catequese era, digamos, o ensino da religião e dos princípios às pessoas, é um livro de catequeses, onde ele no Papa Francisco foi expondo a sua doutrina relativamente à família. E são 2 ou 3 páginas, até Dom Manuel Clemente
até diz as páginas do livro de onde ele foi buscar a citação, portanto é fácil depois para quem quiser ir à origem. Bem, e de repente, é evidente, nem todos os textos são assim, há textos com conteúdo um bocado diferente, um daqueles de onde são tiradas algumas das citações fora de contexto, é um texto de uma pessoa que gosta de escrever de forma mais florida, digamos assim, que é o professor João César das Neves. Portanto, isto é assim umas coisas que, às vezes mais provocatórias, ou então uma outra coisa que toda ela é uma outra discussão, que é o texto do professor Paulo Otero, que tem algumas posições, quer dizer, que no fundo defende as posições dele, na opinião dele não devia ser legalizada a eutanásia, a atual, digamos, lei do aborto tem porventura aspectos que ele não concorda e tem no seu direito de contestar. Agora repara, eu como ontem também consultei, porque não consegui encontrar em casa, ando a arrumar livros e de repente não sei onde é que pus o exemplar físico, o livro está há um mês nas livrarias. Descarreguei online, o que permite fazer busca por palavras. E permitiu-me descobrir o seguinte: a palavra aborto aparece uma vez nos textos, aparece mais uma ou duas vezes depois nas rotas de rodapé, notas de rodapé, em citações. Portanto, enfim, porque são livros que têm aborto no título e, portanto, aparece lá. Aparece uma vez no texto. A palavra eutanásia aparece duas. Portanto, o livro não é sobre isso. O livro não é sobre uma agenda antiprogressista, como foi escrito pelo Expresso, é preciso dar depois tratar os depois pelos nomes, não é sobre isso. E é de facto sobre a família. Uma parte, por exemplo, o texto de Manela Leantes, que eu estava aqui a referir, é muito sobre a experiência que ela teve naquela associação, não sei se é associação, como é que aquilo se chama, Instituto de Apoio à Criança, Instituto de Apoio à Criança. O primeiro instituto público que trata da problemática da criança em Portugal. José Ribeiro Castro, bom dia. Pronto, o livro não é um livro de radicais conservadores. Quer dizer, Manela Leantes, que eu saiba, esposa do presidente Ramalho Leantes, não pode ser considerada uma radical conservadora, até pelas posições políticas que tomou ao longo de toda a sua vida. Um dos autores dos livros é uma pessoa que é conhecido por ser católico, mas que foi ministro do Partido Socialista várias vezes, ministro da Educação, ministro das Finanças. Estou a falar de Guilherme Oliveira Martins, que é amigo também diga-se de passagem, de António Guterres, aliás, com uma relação próxima com António Guterres. Portanto, esta tempestade que foi criada para esta ideia de que estamos perante trogloditas não é uma forma de discutir, é uma forma de matar a discussão e de levar as pessoas à procura de coisas que são, às vezes, muito ignorantes. Não quer dizer que há pontos que estão naquele livro que eu não concordo. Eu não concordo com não sei se é com a ideia, se é com a expressão da ideia de algumas das coisas que o João César das Neves diz. Eu não estou de acordo com todas as posições defendidas pelo Paulo Otero, mas não preciso estar para achar que estão ali contributos para uma discussão que não pode ser apagada, morta, porque isso dá razão aos autores dos livros e dá razão a outra coisa, dá razão a todos aqueles que acham que há uma espécie de conspiração do silêncio. E sobre isso queria ainda acrescentar um outro ponto, que é um mal dos dias que vivemos. E esse mal dos dias que vivemos e que está presente em praticamente toda a discussão pública é, quando queremos tentar matar um debate, dizemos, isso é fazer o jogo do Chega. Quer dizer, é inacreditável como nos últimos dias várias pessoas, incluindo o líder da oposição, Pedro Nuno Santos, o líder da oposição é Pedro Nuno Santos, dizem que querer discutir a discussão é fazer o jogo do Chega. Querer discutir a família é fazer o jogo do Chega. Quer dizer, daqui a bocadinho, aumentar os professores é fazer o jogo do Chega. Quer dizer, porque o Chega... Enfim, há muitas... Eu não tenho que determinar as minhas posições para saber antes posso dizer aquilo ou não, porque o André Ventura já alguma vez o disse. Não, eu tenho as minhas opiniões. Se o André Ventura está de acordo, olha, se calhar é porque eu estou de acordo com ele, não é o contrário. Portanto, isto só... há um texto hoje engraçado do João Miguel Tavares precisamente sobre este tema. E ele tem uma expressão que eu acho muita graça, que é, são as pessoas que estão a dizer mal do óleo do lobo e a meter-se na boca dele. Que é uma expressão que eu nunca tinha ouvido. E acho muito curiosa, que é exatamente isto que está a acontecer. E sobre esta matéria, quer dizer, ontem o único líder, houve dois líderes partidários presentes na apresentação do livro. Nuno Melo e André Ventura. O único que foi entrevistado à saída foi o André Ventura. Mas isto diz mais sobre o jornalismo do que sobre o André Ventura.